Olá, olha só, o Revista Amazônica na TV de hoje realmente está imperdível. Primeiro a gente vai fazer um passeio ali para você no Mangal das Garças. Eu converso com a veterinária, a doutora Estefânia Araújo. Ela vai nos mostrar ali como é que é a produção, a parte do criadouro dos guarás, que por sinal o Pará se torna em uma das maiores referências dos guarás do Brasil. Logo depois, para fechar o programa com chave de ouro, meu amigo e minha amiga, eu bato papo super descontraído com uma das maiores bandeiras musicais da Amazônia Legal. É com muito prazer e satisfação que eu mostro para você um bate-papo que nós fizemos com o Amazônida cantor Nilson Chaves. Eu, se fosse você, ficaria desde já ligadíssimo no Revista Amazônida na TV, porque você já sabe, nós já estamos no ar. Olha só, Revista Amazônica. Eu estou aqui no viveiro, onde tem uma concentração relativa de aves que representam não só a Amazônia, mas aves de todos os pontos aí do Brasil. Eu estou aqui exatamente com a doutora Estefânia Miranda. Ela vai nos falar um pouquinho sobre o local onde nós estamos. Doutora, aqui nós temos uma concentração de colhereiros, né, de guarás. Fale um pouquinho para a gente desse local. O viveiro aqui das Amigas, ele era uma área alagada, era uma área que foi cedida da Marinha, era uma região alagada que foi revitalizada para a construção desse parque. Só que no viveiro nós temos em torno de 30 espécies e em média uns 100 animais. Que é um viveiro coletivo, então tem diversas espécies, dentre elas colhereiro, guará, arapapá, que são espécies da nossa região costeira, inclusive aqui da Amazônia, mas em outros estados também do Brasil. Gente, estamos numa região privilegiada no aspecto de fauna, flora, floresta e reserva animal. Fique sabendo que a doutora me falou agora há pouco que na parte de guarás nós somos referência, o Angá é referência, na verdade, para o Brasil inteiro, como a maior referência em preservação, em concentração de guarás no Brasil, na verdade. Aqui nós temos cerca de quantos guarás? Então, aqui no parque, atualmente nós temos mais de 100 guarás, sendo que alguns são reproduzidos para serem mandados para outros parques que não reproduzem essa espécie. O Mangal das Garças é referência desde 2008 na reprodução do guará, tendo o nascimento em torno de 80 animais por ano dessa espécie. A criação é artificial, a gente cria desde o ovo em incubadora dentro do berçário, até o filhote poder sair do berçário, até ele se alimentar sozinho. Isso demanda um tempo de em torno de 45 dias, todo esse processo, desde o ovo até
até o filhote ser mais independente, se alimentar sozinho. Os guarás aqui no parque, eles se alimentam uma ração específica para a espécie, que é FL32, que tem uma concentração adequada do beta-caroteno, que é o que ele precisa, é um pigmento que ele precisa para dar essa coloração vermelha que ele apresenta na natureza também. Só que na natureza ele adquire o beta-caroteno através dos crustáceos. Os guarás vivem até quantos anos? Em média, 25 anos. Como é que é feita essa reprodução? Aqui no viveiro a reprodução é natural, a gente não tem interferido. É uma forma também de educação ambiental para os visitantes entrarem no viveiro, conhecerem os ninhos, conhecerem a espécie, ver o que os pais, no caso as aves de guarás, fornecem para os filhotes. Isso tudo o visitante pode estar presenciando aqui dentro do viveiro. Essas telas, hoje aqui no viveiro, nós já tivemos, só nesse semestre, o nascimento de 2 filhotes, agora em agosto, e já temos uns 7 ninhos que nós contabilizamos já aqui no viveiro. Essas telas de proteções a gente coloca para evitar acidente com os filhotes. Às vezes os filhotes começam a querer sair do ninho, então para evitar queda, aí a gente instala essas telas, que aí ele cai na tela e há tempo viável do tratador vir e resgatar. Como é que a senhora falou dessa relação, né? As pessoas ficam com contato direto com os guarás, né? Aqui. Mas como é que é essa relação do humano com o animal? Tem respeito? Então, aqui no parque, a gente tem um novo conceito de zoológico, que é animais criados em semi-liberdade. Isso favorece a educação ambiental, porque as pessoas têm uma proximidade maior, o visitante aqui no parque tem uma proximidade maior com o animal. Só que em contrapartida, para evitar qualquer tipo de acidente, de às vezes o visitante machucar o filhote, a gente tem uns orientadores, em torno de 2, pelo menos diariamente aqui dentro do parque, que para estar tanto orientando, falando sobre a espécie, um pouquinho da espécie, quanto também para estar salvaguardando os animais. Então agora a gente está entrando no berçário, onde acontece a alimentação, a criação artificial, mas a alimentação também? Também, né? E por que, doutora, a gente fez esse método, né, de colocar o pé? Porque um berçário ele requer um controle sanitário maior, porque são filhotes ainda que não têm uma taxa de imunidade alta, então a gente precisa ter o pé dilúvio com iodo, além de alguns controles sanitários, como higienização das mãos, higienização do ambiente. Então deve ser mais rigoroso com relação aos outros espaços um berçário. Bom, esse setor é o berçário do Mangal das Garças. Essa é uma área mais restrita, o visitante não tem acesso. Aqui é onde a gente faz a criação artificial de algumas espécies, como socozinho, como guará, como colhereiro, arapapá, só que em maior intensidade do guará. Como eu falei, a gente tem um torno de nascimento de uns 80, em média 80 animais por ano. Então a gente cria artificialmente. O que é a criação artificial? A gente faz desde a função da mãe no ninho, que é a incubação dos ovos, até a alimentação final, até o animal conseguir se alimentar sozinho, que é em torno de uns 45 dias de vida, ele já vai estar se alimentando sozinho. Então aqui na chocadeira, após a coleta dos ovos, a gente coloca os ovos na chocadeira, eles ficam incubados a uma temperatura de 37,4 por um período de 21 a 22 dias. No 23º dia, esses filhotes vão estar nascendo e aí o tratador começa a fazer a alimentação de 1 em 1 hora. É todo um processo, né, na verdade, que tem desde o nascimento da concepção, da concepção até, na verdade, ele criar a vida fora, né? Não é uma coisa, nasceu, pronto, já vai viver no mundão fora, né? Isso, como eu falei, aqui no berçário a gente faz o papel da mãe que a mãe faz no viveiro.
desde a incubação, que precisa ficar de 21 a 22 dias, e após o nascimento também é fornecimento da alimentação. A gente repete o que a mãe faz. É quase que na natureza humana também, né? Um bebê, por exemplo, que é prematuro, ele vai para uma incubadora, né? E fica na UTI, como se fosse uma UTI neonatal, e fica durante alguns dias numa estufa. O recém-nascido requer cuidados especiais, né? Assim é para as aves também. E o guará que não tem essa oportunidade de estar num parque como o daqui, como é que faz? Aí vai a lei da natureza mesmo. Não, a gente no início a gente ensina ele a se alimentar sozinho. Da feita que ele consegue alimentar sozinho, aí já é uma segunda etapa. Eu digo, doutora, na verdade, o guará que não tem oportunidade de nascer aqui, né, nesses cuidados, né? O guará que nasce na floresta mesmo. Aí vai a questão da lei da natureza dele mesmo, da sobrevivência, né? Isso, aí a gente entra na questão da seleção natural. Né? Os animais que não estão aptos a viver em natureza, a viver em conjunto, são animais que a gente fala que não vão vingar. Então é a própria seleção natural. São animais mais fracos, que nascem às vezes debilitados, às vezes acontece da própria mãe da ave não perceber já que esse filhote vai ser um filhote mais fraco, não vai ser um filhote apto, então já acontece abandono de ninho também. É a própria seleção natural. Então agora a gente vai ver a alimentação do guará. Então esse mesmo procedimento se repete de 1 a 1 hora, a partir das 6 da manhã até as 6 da tarde. Cada filhote tem sua seringa individual, que é uma espécie de mamadeira, né? Não são mamíferos, mas é uma espécie de mamadeira que a gente adapta para fazer a alimentação. A alimentação é constituída da ração específica para a espécie, que é a FL32, triturada com camarão, que a gente adiciona para fazer essa papa. Por que camarão? É o que ele come na natureza também. Camarão, peixe. Obrigado, viu, doutora? Obrigada a vocês por estarem divulgando aqui nosso trabalho, porque na verdade isso aqui são bastidores. O visitante, quando entra, ele já vê um animal lá no parque solto, mas ele não imagina todo o processo, toda a criação, todo o trabalho que foi feito para esse animal chegar na vida adulta, estar em exposição para servir como forma de educação ambiental. Revista Amazônica da TV é coisa nossa. E pra que tu foi plantado, e pra que tu foi plantada, pra invadir a nossa mesa e abastar a nossa casa. Olha só, como prometido, o Revista Amazônica na TV está sendo recebido e está recebendo também uma das maiores personalidades da música popular brasileira. É com muito prazer que eu converso com meu amigo de coração, Nilson Chaves. Nilson, prazer muito grande teres topado esse bate-papo aí com a gente, que sempre é uma aula, né, que a gente tem com você. Obrigado. Prazer estar aqui, agradecer esse espaço para a gente conversar sobre música, que é uma coisa que eu gosto de falar, que eu gosto de vivenciar, né, que faz parte da minha vida.
Certo. Como é que está a vida de Nilson Chaves hoje? Lançamos recentemente um projeto, o segundo DVD da trilogia, que é o Marca Lucinha, que a gente fez o DVD Ser do Norte, e que graças a Deus está tendo uma receptividade maravilhosa. E eu estou com um CD novo, pronto, para ser lançado em Belém. Ainda não foi lançado em Belém, porque foi um CD que eu fiz para um selo japonês, que inclusive semana passada foi lançado em 29 países esse CD, que se chama Amores, e que eu estou me programando para poder lançá-lo aqui em Belém. Eu acho que devo lançá-lo agora em setembro, final de setembro, alguma coisa nesse sentido. E como é que foi construído o Nilson Chaves? Na verdade, quais são as tuas maiores influências na música, não só na música brasileira, mas eu acho que para ter esse som de Nilson Chaves deve ter um... Olha, na verdade a gente sempre começa como quase todos, né? Meu pai tinha uma aparelhagem de som, eu tinha, sei lá, 4, 5 anos de idade, e eu observava o meu pai fazendo aqueles bailes, né, com aparelhagem, que antigamente se chamava aparelhagem de som, hoje é o treme-terra, aquelas coisas todas, né? Lá ninguém tremia muito as terras, não, era mais leve naquela época. E eu me lembro que meu pai deixava em casa vários LPs, né? Na época eram vinis de LPs, e inclusive 78, compacto simples, compacto duplo, era o que existia naquela época. E eu comecei a ouvir esses discos porque ele não levava para os bailes, e lógico, entendi, aqueles discos eram discos de João Gilberto, Lourdes Duran, Maísa, qualidade, era um outro tipo de música que não podia, ninguém dançava isso, né? Música de se apreciar, né? E essa música eu comecei a ouvir, e aí eu comecei a me apaixonar pela música, porque esses artistas foram importantes, e é muito legal isso, que em 1968 eu fui para o Rio de Janeiro, com 16 anos, 17 anos, e tive ainda a oportunidade de conviver até intensamente com algum desses artistas, como a Maísa, como o Tito Madi, como João Gilberto, cheguei a conhecê-lo algumas vezes. Minha produtora na época do Rio de Janeiro era a namorada do João Gilberto, quer dizer, a gente tinha um convívio até um pouco mais próximo. E foi muito importante esse encontro, quer dizer, e aí eu descobri a música através desses vinis. Tu és muito ligado ao Rio de Janeiro, né? Eu morei no Rio de 68 e, para te ser sincero, até ano passado eu ainda tinha apartamento no Rio. E o Rio foi a minha infância, minha infância não, foi a minha juventude, foi a minha adolescência, foi o meu amadurecimento, quer dizer. Até a questão patrimônio cultural também. Sim, na verdade o Rio de Janeiro, ele é a minha casa. De alguma forma ele é a minha casa exatamente pelo tempo que eu vivi no Rio, 35, 40 anos da minha vida, quer dizer. Mas mesmo nesses 40 anos eu nunca deixei de vir a Belém, a Amazônia em geral. Tanto que mesmo eu morando no Rio, muita gente achava que eu morava aqui. Pela minha presença constante aqui, sempre bebendo um pouco dessa coisa, sempre mantendo essa, digamos, esse ambiente musical do sotaque, do nosso estilo de música. E acho que foi, eu sempre falo no Rio, inclusive, tenho vários, milhões de amigos no Rio de Janeiro, e em algumas entrevistas eu sempre falava que o Rio de Janeiro era tão importante para mim, era tão especial para mim, porque foi ele que me fez descobrir a importância da Amazônia. Foi por eu estar lá que eu entendi o valor que era a minha região. Tem muitos paraenses agora, com certeza, com ciúme agora. Na verdade, eu fui para o Rio em 68, primeiro porque aqui em Belém não tinha escola de música ainda. E eu era sempre muito instigado e provocado por duas pessoas muito especiais na minha vida na época, que diziam: você tem que ir para o Rio, você não pode ficar aqui, você tem que estudar lá e tal, que era o maestro Valdemar Henrique e o Guilherme Coutinho, que era um grande músico paraense, falecido logo depois, muito depois logo. E acabei indo para o Rio, inclusive com cartas de recomendação desses dois, que me convenceram a ir para lá. Eu antes de ir para o Rio de Janeiro, eu era do Grupo Experiência, fazia teatro também aqui em Belém, na época, e sou um dos fundadores do Grupo Experiência da época, inclusive, junto até com o Cacá de Carvalho e outros atores da época. A Fafá também participou também do Grupo Experiência. E quando eu cheguei no Rio com a carta do Sebastião, com a carta do maestro Valdemar Henrique, uma delas era para o Sebastião Tapajós. E eu estive com o Sebastião e de cara a gente se tornou amigo, íntimo, parceiro,
enfim, começamos inclusive a tocar juntos, fazer música juntos. E também uma das cartas dele que foi importantíssima para mim foi para o maestro Guerra Peixe, que era um grande músico do Rio de Janeiro, que era o professor de música do Tom Jobim, do Chico Buarque, do Edu Lobo, e que era caríssimo. Mas ele se propôs a me dar 1 ano de aula de graça, porque era amigo do Valdemar Henrique e me fez isso. Como é que Nilson Chaves analisa a questão do celeiro musical que hoje o mercado paraense tem, né? Você falou, na década de 60 eu tive que sair de Belém, do Pará, na verdade, por incentivo dos próprios paraenses para despontar, para estudar, para conhecer fora, né, do Rio de Janeiro. Hoje nós já temos um panorama que talvez a gente já constrói artistas aqui mesmo no Pará que já podem despontar e tudo mais, assim como você, assim como Sebastião Tapajós, que fizeram esse trâmite, né? Tem que fazer, mas hoje você acha que tem algum diferencial ou o mercado é o mesmo? Hoje tem um diferencial muito grande. Nós temos hoje o virtual, a internet. Hoje os artistas se nivelam a nível de divulgação, seja ele o cara que está começando, como seja o cara mais famoso. Você está na garagem da sua casa, você pode estar despontando na China, né? Exatamente, você pode estar fazendo divulgação do teu show, morando em qualquer lugar do mundo. Isso é bom ou é ruim? Isso é ótimo, isso nivela digamos assim, mas também qualquer música, coisa entra, né? Hein? Mas também qualquer coisa entra. Ah, sim, mas aí é o risco, né? Você acha que a música hoje é mais moda ou história? A música hoje, a que está no mercado é a moda. É a música que passa. Infelizmente. Ninguém sabe, quer dizer. Ou seja, agora, a qualidade musical caiu. Eu nem entro nessa questão da qualidade musical, né? Quer dizer, porque eu acho que isso é uma questão muito pessoal, de gosto pessoal. Eu gosto de música quando ela me bate. Às vezes me bate até uma música brega que as pessoas às vezes tem coisas belíssimas brega que eu adoro. Como tem coisas da música da Bahia que eu gosto também. Como tem coisas do Tom Jobim que eu adoro e tem coisas do Tom Jobim que eu não gosto. Música é uma questão de gosto? Para mim particularmente. Quer dizer, eu não ouço uma música pensando, mas o cara poderia ter feito aquele acorde, aquele... Não, eu gosto da música, ela tem que entrar e eu curtir essa música. Eu acho que a música tem que ser isso. Agora, evidentemente que nós temos esse mercado paralelo, ele é permanente. Por incrível que pareça, eu te diria que apesar do mercado hoje, da música brasileira ser um mercado muito mais, digamos assim, violento no sentido de estar na tua casa, de entrar na tua casa mesmo pelas televisões abertas e rádios, né, brasileiras que fazem esse tipo de mercado, e naturalmente isso poderia diminuir um pouco o consumo da música mais paralela, né? Ao contrário, eu te diria que hoje eu vendo mais disco do que eu vendia em 68, 70, 80, 90. Talvez o mercado esteja mais aberto, mas os ouvidos estejam mais seletos, lapidados, tem né? Muita gente que está começando a dizer assim, ó, eu não aguento mais ouvir isso. O ponto da crítica também ele fica mais afunilado, né? Com certeza. Ou seja, os ouvidos eles ficam mais lapidados, né? Verdade. Então, como você vê a questão dos movimentos culturais hoje no Pará? Você vê, por exemplo, Lia Sofia, Luê, Felipe Cordeiro, Gabi Amarantos. Logicamente que essa praia nova que está vindo, né? Como é que você vê esses movimentos? Talvez hoje a música paraense está mais unida para se fazer crescer do que antigamente. Antigamente se dizia que os músicos paraenses, as bandas paraenses eram separadas, eram concorrentes uma das outras, e hoje talvez já se tenha uma união maior. Eu acho que essa união ela se dá exatamente pela possibilidade desses artistas conseguirem chegar mais no Brasil, né, no sentido geral. O Brasil abriu mais para o Pará ou o Pará se mostrou mais para o Brasil? Começou a dizer, o Pará começou a dizer, a gente existe. Acho que foi através de algumas ações que às vezes até tem crítica, por exemplo, o Terroir Pará, que é uma ação do governo. O Terroir Pará foi uma janelona, né? Uma puta janela. Verdade. Daí que veio o Gabi Amarantos, Felipe Cordeiro, Luiz Soares, os mestres da guitarrada, Dona Onete. Quer dizer, é claro que a gente participei da primeira sessão do Terroir, a Lucinha também, o Arraial do Pavulagem, etc. Por exemplo, para você ter uma ideia, o pessoal de Portugal tem uma noção exata e clara de um grupo de Belém chamado Arraial do Pavulagem.
Ou seja, o Arraial atravessou a fronteira, né? Quer dizer, eu acho que a música tem esse caminho, quer dizer, tem essa coisa da divisão. E se você for fazer uma pequena observação, você vai entender, por exemplo, que eu não toco na rádio. Estou falando das rádios abertas, tá? Aquelas rádios que fazem no mercado brasileiro. Eu não toco na rádio. Mercado modista. O Felipe não toca, Luê não toca, Gabi toca, mas tem outro caminho. Mas também não toca Caetano, Gil, Gal Costa, Verdade. Marisa Monte. Verdade. Ninguém toca. Sabe o que eu acho mais bonito disso tudo, Nilson? Que como vocês levam e defendem bem a bandeira do Pará, mas a bandeira amazônida, né? Sim, então claro. Eu acho que isso é uma coisa fantástica. Eu só tenho a agradecer. A revista Amazônia está me dando a oportunidade de estar conversando com você, porque além de ser um grande ícone da música, é um grande pensador também amazônida. Temos que ser, sim, gente, é aquilo que a gente fala, temos que ser mais amazônida. Quando você pergunta para o nordestino, a primeira coisa que ele te diz é: eu sou nordestino. Nordestino. Vamos ser amazônicos. Eu sou amazônico. Verdade. Bom, Nilson, eu te peço agora, gentilmente, vamos escutar um pouquinho aí do Nilson para a gente fechar o nosso programa. Só um pedacinho de uma canção que a gente fez, que está no CD novo, no Amores, que é uma parceria com a Pio, chamada Velhos Amigos, que na verdade o Amores é um CD que fala da relação das pessoas, mas fala da relação também do amor pela cidade, pela família, pelo meio ambiente, enfim. E pela saudade também. O Mapio mora em São Paulo, que era meu percussionista, mora em São Paulo, e um dia ele fez uma letra numa chuvinha fina de São Paulo, lembrando dos momentos dele de Belém, chamada Velhos Amigos. Parado sentindo essa chuva, olho em volta e não entendo mais nada que meu coração fala. Será que o que escuto é apenas saudade, o sol desatino, fruto do medo de um novo destino? A única certeza é que agora no centro desta cidade não reconheço nenhuma felicidade. Apenas essa chuva que insiste em me sussurrar que onde eu queria estar é muito perto para esquecer ou muito longe para alcançar. Meus velhos amigos, uma linda canção na mesa de um bar. Pelas madrugadas em Belém do Pará, pelas madrugadas. Meus velhos amigos, uma linda canção na mesa de um bar. Pelas madrugadas em Belém do Pará, pelas madrugadas em Belém do Pará. Nilson Chaves para vocês. Até a próxima semana, se Deus quiser, o nosso Senhor Jesus Cristo com certeza irá querer. Tchau! Pai d'égua é maniçoba, peixe assado é com limão, café com sanduíche, recheio de tucumã. O meu Mato Grosso escuro é verde de manhã, churubi é pintado, é gado, é cria e cuiantã. Toca teu berrante, toca o gado, toca diz. Tô na roça, o dever é muito bom pra ti e pra mim. É fogo, joga água, o meu canto é assim. O código da gente é desde sempre, é tudo enfim. Tem que aprender, não mata, mata, viva pra viver. Quer saber? Nativo caça ou pesca pra comer.
eu mais tu, reggae, camarão seco, babaçu. Meu Rio Negro, Rio Branco, Jacaré, Pirarucu.